Aí tem um verso na Bíblia que eu gosto muito, e eu vou só citar ele aqui, porque a gente vai falar sobre ele durante a nossa mensagem. Diz assim, olha, escolham hoje a quem irão servir. Aí mais na frente Josué fala assim, mas eu e minha família, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Eu acho que tem algo especial de você que veio no culto hoje. Porque certamente você pensou, apesar de toda a confusão que tem lá fora, eu faço uma escolha, eu e minha casa, seja qual for o candidato, seja qual for a eleição, mas eu e minha casa, nós vamos para a igreja, nós vamos adorar a Deus, nós vamos falar o nome de Deus, nós vamos orar, nós vamos cantar, nós vamos ouvir uma palavra, porque antes de qualquer coisa que esteja acontecendo lá fora, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, e é esse que é o propósito da minha vida, da minha existência. Por isso, meus amigos, se você veio aqui hoje, você está proclamando isso no seu coração. Eu e minha casa serviremos a Deus. Amém? Hoje está forte esse negócio, mas antes de entrar mais nessa passagem, né, nesse versículo específico, eu queria tratar um pouco sobre esses capítulos finais de Josué. Josué, ele é o livro de Josué que a gente está lendo. Esse Josué, ele fez uma grande missão, teve um grande chamado de Deus para levar o povo a entrar na terra prometida. É um livro de guerra, ele foi um grande general, né? E estava ali e venceu. E no final do livro ele está fazendo assim, já mais velho, fazendo um apurado da sua história e convocando, ele já sentindo que ia partir, né? Convocando o povo a manter tudo aquilo que foi construído, toda aquela fidelidade, toda aquela ação que eles fizeram junto com Deus, continuar agora na vida deles, não deixar isso se acabar, não deixar isso, né, descer pela ladeira abaixo. Aí eu vou falar um pouquinho de alguns versículos aqui para a gente ter uma consciência sobre isso. Olha, Josué 23 diz assim, ó, passado muito tempo, isso aqui Josué conquistou a terra, certo? Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, pensa, uma pessoa bem velhinha, certo? Convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais e lhes disse, estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Mais à frente ele diz assim, o Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dedique-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. No 14 vai falar assim, agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Estou prestes a falecer, estou nos meus últimos dias. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. No 24:14 vem aquele verso assim que está quase antecedendo o que a gente vai ler, que diz assim, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Dá um amém legal para o texto aí, amém. E que essa bênção seja para você. Você vai lutar como se fosse 1000 lutando e ninguém vai resistir você. Pessoal, a primeira coisa que eu vejo, a título de introdução, que eu vejo nesse texto, que é muito interessante, é de que muita gente é chamada, mas pouca gente entrega o chamado. Pouca gente termina o que começou. Pouca gente pode dizer diante de Deus que cumpriu todos os propósitos que foram colocados na sua mão. E Josué, muita gente começa ministério, muita gente assume responsabilidades diante de Deus, muita gente assume propósitos familiares diante de Deus, mas no final da vida não consegue chegar como Josué e dizer, olha, está aqui vendo? Todas as promessas de Deus se cumpriram.
tudo que Deus prometeu, a gente conseguiu. Fui fiel toda a minha vida, agora estou bem velhinho aqui e tudo deu certo. Isso é um grande desafio, porque muitas vezes vai acontecer o Getsêmani na sua vida, onde você vai estar suando gotas de sangue e orando ao Senhor, e você vai ter aquela possibilidade de dizer: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. E os homens de Deus que conseguiram cumprir o seu propósito de vida foram aqueles que disseram: seja feita a tua vontade e não a minha, como o apóstolo Paulo que diz: combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Josué é alguém que guardou a fé, combateu o bom combate e fez a carreira acontecer. Que isso seja muito importante na sua vida. Não desista no meio do caminho, cumpra o seu chamado, cumpra o seu propósito. A outra coisa interessante que você vê aqui nesse começo é de que ele tinha tanto amor pelo povo, que ele juntou todo mundo, os principais líderes, e foi ter uma conversa com eles. E Josué foi um cara fiel a vida toda. Fidelidade sempre... Você não vê uma derrapada do rapaz, né? Você não vê ele sendo assim, né? Não é que nem Davi que tem os problemas dele. O Josué foi sempre alguém fiel. Parece assim, alguém que estava fazendo tudo o que deveria ter feito desde o começo, desde lá novinho, entrando na terra prometida como espia e voltando cheio de fé. Josué era um cara assim legal. Recebeu o chamado, foi corajoso, foi fiel, fez tudo direitinho. Só que agora ele vai perceber que está velho. E como é que vai ser o povo dele depois que ele se for? Será que o povo vai continuar fiel? Será que o povo vai continuar na presença de Deus? Eu vou chamar o pessoal, vou dar aqui uma última recomendação. Vou influenciá-los para o bem. Vou falá-los da palavra de Deus. E aí Josué fez todo um discurso mostrando como Deus foi fiel. Falo desde a época que eles saíram lá do Abraão, da terra do Abraão. E se você for ler o texto, ele vai dizendo isso, como Deus foi poderoso, como vocês receberam bênçãos grandiosas. Por isso, amigo, vocês devem continuar a ser fiéis a Deus, porque Deus foi fiel com vocês, porque Deus é poderoso. E ele foi influenciando as pessoas para o caminho do bem. Nós temos um papel como igreja de Jesus Cristo de influenciar esse mundo para o caminho do bem. Nós temos o papel, assim como Josué, de reunir as pessoas e dizer: olha pessoal, Deus é o melhor caminho para vocês. O caminho de Deus, os mandamentos de Deus, olha só, tudo que Deus já fez por nossa vida, vocês devem continuar seguindo nesse caminho. E assim nós como igreja, estamos sempre falando para essa sociedade: sigam no caminho de Deus, construam o propósito de Deus, não se apartem dessa lei, não se apartem desse caminho. Durante muito tempo, até a gente ficou, nesses últimos dias, muito preocupado até das pessoas não estarem entendendo qual é o caminho de Deus. Quem de nós, nesses últimos dias, não quis mostrar para as pessoas um pouco qual seria o caminho certo e influenciá-las para o bem? Quem de nós, nos últimos dias, não quis, nos nossos grupos familiares, nos nossos líderes que temos acesso, nos nossos WhatsApps, mandar assim notícias, informações, influências, dizendo para eles: olha, não se apartem do caminho da verdade, não se apartem do caminho do evangelho, não se apartem do caminho de Deus, sigam esse caminho, sejam fiéis, né? Porque nós queremos que o nosso povo, o nosso Brasil e a nossa história, a nossa família, sejam pessoas que carreguem os valores de Deus, que carreguem em si uma conduta, uma ética, uma lisura, uma capacidade de manter o chamado de Deus e preservar esse chamado de Deus como povo de Deus. Por isso a gente vê grandes pessoas tentando influenciar a nossa eleição e grandes pessoas com um coração bom fazendo isso. Que a gente só pensa nas pessoas que estão nervosas, que estão chateadas, mas a verdade é que nós queremos ajudar o nosso próximo. Todo mundo que quis influenciar pessoas nessa eleição está pensando no bem do Brasil, ninguém está pensando no mal do Brasil. Ninguém chamou todo mundo e falou qual é a verdade de Deus com o sentido de querer massacrar alguém. A gente está com um sentimento e uma vontade de que o Brasil dê certo.
E às vezes nós, o Brasil e a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, por isso é um papel nosso ser voz de Deus nessa nação. O papel do cristão é levar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. E se nós, como crentes, estamos pregando o evangelho, qual é o erro que tem nisso? Não é o nosso papel pregar? Então a gente vai pregar. O profeta que se cala é o profeta errado. Então nós temos que falar, levar o evangelho, nós temos que influenciar. Nós, como Josué, temos que chamar o povo e dizer: povo, tem um caminho certo, tem uma direção certa, e nós vamos falar. Às vezes acontece de a gente errar nesse processo. É verdade. E às vezes acontece de a gente falar parte da história e não a história completa. E eu vejo amigos que defendem o evangelho dizendo que o seu lado é o lado verdadeiro, o outro lado é o lado do Satanás. Mas quando eu escuto o pessoal do outro lado, eu penso que eles estão defendendo o mesmo evangelho e achando que o outro é o Satanás. E aí eu penso que as pessoas estão todas querendo a mesma coisa, mas às vezes estão divididas pelas circunstâncias. E o coração da gente é que o Brasil possa ser mais honesto, possa ser mais feliz, possa ser mais próspero, possa ser mais honrado, possa ser com valores bacanas. Todos nós estamos lutando por isso. Muito legal. Aí o Josué, ele fala esse verso que a gente leu. Muito legal, eu queria trabalhar com vocês com algumas ideias sobre isso. Que está no 24, olha só, no 15, diz assim: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem não servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O mais interessante desse texto é que a maioria das pessoas que olham esse texto estão pensando na decisão de Josué, né? A gente tem música cantando sobre isso, versos cantando sobre isso, caixinhas de promessas sobre isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o Josué, se você perceber, ele já não vai estar mais com o povo. A casa dele, como é que ele vai conseguir cumprir essa promessa na casa dele? Ele vai morrer daqui a pouco. Ele está, na verdade, invocando e pedindo que o povo tome uma decisão, tome uma postura, e porque cada pessoa daquela, cada tribo daquela vai para a sua terra. Eles deixaram de ser um exército que andava pelo deserto e agora vão assentar, criar família, agricultura, e cada um vai para a sua terra, cada um vai ter seu líder e vão deixar de ter esse governo centralizado. E o maná que caía toda vez do céu, você lembra do maná? Vai deixar de cair. E eles vão ter que plantar para comer. E nessa hora, sabe o que o povo faz? Diz assim: vem cá, qual é o Deus da terra aí que dá prosperidade na agricultura? Qual é o Deus da plantação? É Baal? Porque o meu era o Deus Jeová de guerra. Eu quero saber qual é o Deus que faz a planta crescer. Nessa hora que o povo se corrompe. Na hora que sai daquele ativismo da luta e volta para a rotina do dia a dia. E ele estava muito preocupado com isso, mas ele, ao mesmo tempo que estava preocupado com isso, olha só aqui o problema. Ele não fez uma lei para fazer todo mundo obedecer a Deus de forma obrigada. Ele não usou o poder dele para obrigar todo mundo a fazer como ele foi ou como ele fez. Ele não usou do governo para obrigar todo mundo a fazer o que ele queria que o povo fizesse. Ele deu uma escolha para as pessoas. Ele diz: essa escolha por servir a Deus tem que ser algo voluntário e não imposto. Eu posso dizer o que eu vou fazer. Eu posso tomar uma decisão pela minha casa. E pensando no Novo Testamento, nós somos casa de Deus. Eu posso tomar uma decisão por mim. Porque aquela é uma sociedade patriarcal que o dono decidia pelo resto, né? Mas hoje nós somos cada um uma pessoa. Então você pode dizer: eu decido por mim. Eu vou servir a Deus. E eu posso dar liberdade para esse mundo que está aí fora tomar suas próprias decisões sem querer impor para eles a minha vontade. Eu posso pregar para eles, juntar todo mundo, falar a palavra de Deus, revelar o Deus para essas pessoas, mas elas têm que decidir voluntariamente e não por meio de uma imposição. Por isso,
Ainda que eu vá pregar para uma pessoa, é a liberdade dela dizer que não quer. Ainda que eu diga que o caminho certo para o Brasil é é liberdade das pessoas democraticamente dizer que não quer o caminho que a gente está apontando. Por isso, eu queria que vocês entendessem 3 verdades sobre esse texto. 3 verdades sobre isso que eu estou conversando com vocês. A primeira verdade é o seguinte, já estamos falando um pouquinho sobre isso. Diz assim, olha, você não é responsável por todo mundo servir e adorar a Deus. As pessoas têm direito às suas próprias escolhas, ainda que elas vão errar. Certo? Por que isso é importante? Veja bem, as pessoas hoje, não bastam elas crerem em Deus, elas querem forçar você a votar no candidato dela, a dizer o que você tem que pensar, a dizer o que você tem que torcer, a condenar o que você tem que condenar. E se elas não fazem o que você quer que elas façam, você fica com raiva delas. Entendeu? Aí, não bastasse a raiva que você sente, você acha que faltou mais palavra. Aí você vai mandar mais notícia no WhatsApp dela, mais palavra de Deus, mais vídeo curto, mais não sei o quê, até a pessoa se convencer de que você estava certo e ela estava errado. Mas ela não se convence. Aí o que você fica? Fica com mais raiva e mais irritado. Aí você acha que tem que mandar mais notícia e começa a falar mal da pessoa por aí, porque ela não está fazendo o que você quer que ela faça. Mas, meu amigo, essa pessoa tem o direito de não fazer o que você quer que ela faça. E você tem que ser uma escolha voluntária, porque ainda que você dê todos os seus bens aos mais pobres ou morresse em favor de alguém, se não for por amor, de nada vai adiantar. E se você não seguir o evangelho por um amor verdadeiro, ou porque você está em um relacionamento de intimidade com Deus, o que você está fazendo não tem valor nenhum. Por isso não adianta obrigar alguém a seguir o evangelho. E você tem que se libertar dessa responsabilidade que você colocou em você de evangelizar o mundo. Porque nem todo mundo vai se converter, todo mundo vai seguir o que você está dizendo, nem todo mundo vai fazer aquilo que você espera que faça. Mas você entra numa internet que tem 200 milhões de brasileiros, e essa internet joga para você as ideias desse mundo de gente que tem lá fora, na sua casa, no seu colo. E você fica nervoso com isso. Meu Deus, estão dizendo isso lá em São Paulo, mas tu não mora em Fortaleza, mas em São Paulo estão dizendo isso. Todos os lugares do Brasil jogam na sua cabeça uma polêmica, um negócio, um nervosismo, e você acha que é o seu chamado resolver o problema de 200 milhões de pessoas. Não, é a sua casa que você tem que resolver. Aí fica irritado, frustrado, chateado, com raiva do mundo. Você tem que dizer o seguinte: quanto a vocês, o que vocês vão decidir, não me importa. Por quê? Porque isso é coisa de Deus. Mas eu e a minha casa, o que é da minha responsabilidade, os meus filhos, o meu marido, a minha igreja, né, os meus amigos, esse eu posso influenciar porque faz parte do meu convívio. Então, eu vou ficar com raiva de um amigo meu que é chato, mas não vou ficar com raiva de 200 milhões de brasileiros que não estão pensando como eu, até porque ninguém pensa como você. Só tu pensa como tu. Se tu tentar fazer as outras pessoas pensar como tu não vai conseguir, porque só tu teve a tua história, a tua família, teu nascimento, teu emprego, tuas experiências. Mesmo o cara que vota igualzinho o outro pensa diferente. Por isso, permita que as pessoas votem quem elas quiserem. Não deixe de pregar. Não deixe de falar a palavra de Deus. Mas não fique morrendo porque o outro não fez o que você queria que fizesse. Faz parte, Josué falou, escolham vocês quem vocês vão servir. Eu tomei a minha decisão. Beleza? Eu não estou falando para você votar no candidato A nem B, não. Eu estou falando para você manter o seu emocional, para você não quebrar no processo, para você aprender a respeitar o outro. É isso que eu estou dizendo. Beleza? Olha só, segunda verdade que eu quero trabalhar com vocês. Vocês podem dizer assim, mas Felipe, eu acho que é uma época da gente fazer isso assim bem forte mesmo, certo?
eu quero influenciar o Brasil, eu quero mudar a Fortaleza, eu quero mudar meu condomínio, eu quero ser boca de Deus, eu quero ser assim uma pessoa que influenciou, quero ser um influencer, eu quero ser um coach de votação, eu quero ser assim a pessoa que é uma referência para as pessoas. Quando a pessoa perguntar para mim, eu mando no WhatsApp quem ela tem que votar para governador, para o deputado estadual, para o deputado federal. Eu dou todos os números para minha família todinha, todo mundo vai votar nos números que eu dei. Eu quero ser essa pessoa. Aí, amigo, eu tenho uma palavra para você, se tu quer ser essa pessoa. Diz assim, ó, segunda verdade. Josué foi ouvido, porque o povo decidiu ouvir Josué, porque ele tinha uma vida cheia de frutos e tinha construído relacionamentos sólidos e confiáveis com seus parceiros durante a sua vida. Você quer ser um influenciador, né, bonzão? Seja um Josué, que passou mais de 80 anos da vida dele servindo a Deus, sendo líder, influenciando pessoas, frutificando na vida deles e na vida da obra do reino de Deus. Uma pessoa dessa é confiável. Então, quando você escuta um Josué falando, alguém que você já viveu com ele, já lutou com ele, já viu o valor dessa pessoa, você diz, esse cara é um cara confiável. No meio da multidão de conceitos que é aí fora, porque hoje em dia está todo mundo querendo, né, dizer regra para você. Sabe o que você devia fazer? Não é? Todo mundo quer dizer o que você tem que fazer. Sabe como é que você devia criar seus filhos? Sabe como é que você devia, né, ter saúde? Como é que você devia comer? Como é que você devia viver? Como é que você devia acreditar? Hoje então, essa sociedade coach, né? Todo mundo virou coach de alguma coisa. Todo mundo quer vender para você um curso. Como é que você sabe dessa multidão de conceitos e de ideias? Qual é a verdade que você deve seguir? Você procura pessoas que tenham um credencial, um valor, que sejam confiáveis. Você é uma pessoa confiável? Você tem frutos para mostrar? Você é alguém que quando fala as pessoas escutam? Você construiu uma vida e relacionamentos e uma história que a tua palavra tem um peso 2? Josué construiu. Às vezes você quer falar de filhos para os seus amigos, mas os seus filhos estão tudo lascados. Aí você diz, como é que tu quer ensinar de criação de filhos se teus filhos não sabem nem para onde vai? Aí eu quero ser influenciador, o que você tem para mostrar? Aí eu quero falar de casamento, já está no 3º casamento, não parou em um. É ciumento, briga com todo mundo, quer dar aula de casamento. Quem é tu? Então a gente tem que ter um respaldo. O cara é pastor, viciado em drogas. Tu escutaria um pastor viciado em drogas? Tu ia dizer, o cara vai ajeitar a tua casa primeiro, antes de tu ser pastor? Não ia dizer isso não? Vamos dar um tempo aqui para você cuidar da sua vida, da tua saúde. Quando você estiver bem, você vai ensinar como vencer as drogas para a gente, né? Então, para você ser alguém que tem uma palavra forte, você tem que ter alguém que tem uma vida. Como é que você vai ensinar os outros a ganhar dinheiro se você não tem 10 reais no banco? Se eu te pedir 50 reais, você não tem para emprestar, mas quer ensinar os outros a economizar. Então, eu quero ser um influenciador, eu quero ser alguém que dá as respostas para esse Brasil, eu quero ser alguém que dá a resposta para a minha família. Quem é você? E como é que está sendo a sua história? Como é que você tem vivido o teu chamado? Josué era alguém que tinha frutos para mostrar, e quando ele falava, o povo escutava. Se você quer mesmo ser alguém influente nessa vida, seja alguém que tem frutos e uma vida de relacionamento com as pessoas. Por isso que eu não estou dizendo para você não ser não, eu estou dizendo construa essa carreira. Construa essa autoridade. Olha, terceira verdade que eu tenho para vocês hoje, e uma muito forte, e que talvez seja uma das mais fortes que eu quero trabalhar com vocês. Diz assim, ó, a escolha por servir ao Senhor é também uma escolha pela rejeição aos ídolos que ocupam o lugar de Deus em sua casa. A todo momento, Josué está falando contra os ídolos. E o problema dos ídolos.
E olha só, no capítulo 23, no verso 6, diz assim, olha só, que ele vai falar com o pessoal. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem desviar nem para a direita, nem pela esquerda. Não estou dando recado aqui. Não se associe com essas nações que restam no meio de vocês. Está vendo o problema das nações que estão ali? Ele está preocupado com isso? Não invoquem o nome dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se incline perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Meu amigo, eu não acho que ninguém aqui, e nem do pessoal que vai me escutar depois na internet, eu não acho que ninguém se inclina para adorar um ídolo de prata. Eu acho que vocês não são esse pessoal. De bronze, de cerâmica, e ali adora e se inclina por um ídolo, e pode ser que por isso você não ache essa palavra relevante. Mas um conceito mais profundo que a Bíblia vai nos trazer sobre ídolo, é que ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Ídolo é aquilo que faz você obedecer a esse objeto amado, como se ele fosse o seu Deus. E aí você pode perceber que então o ídolo pode ser muitas coisas além de uma estátua de bronze e tudo. Até Jesus falava, vocês seguem um ídolo chamado Mamon, que é o amor ao dinheiro. Então o dinheiro pode ser um ídolo na sua vida. E quando você diz assim, eu vou servir ao Senhor, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, você está dizendo que você não vai servir, por exemplo, a um ídolo chamado dinheiro, mas sim ao Deus que está acima desse ídolo. Ou você não vai servir a um ídolo chamado ego, egoísmo, servindo a si mesmo. Tudo você quer para você, você é o cara mais vaidoso que existe, narciso. Isso é um ídolo, você se colocou como Deus. Ou o medo, já percebeu que o medo pode ser um ídolo? O medo diz que você não pode sair na rua, o medo diz que você não pode botar seus filhos em tal lugar, o medo diz que você não pode morar em tal lugar, né? O medo faz você fazer várias coisas. O medo pode ser um ídolo que está dominando seu coração. Você só faz as coisas na sua vida baseado pelo medo. Eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de investir, eu tenho medo do bandido, eu tenho medo do governo, eu tenho medo de tudo. Por isso que a Bíblia diz, não temas, crê somente. E mesmo que você diga que você adora a Deus, é preciso seguir essa palavra do Josué que ele diz. Façam tudo para não se desviar dessa palavra que está escrita aqui. Por quê? Porque eu posso dizer que eu adoro Jesus, mas pode ser que não seja o Jesus que está escrito na palavra. Aí você se diz evangélico, mas está dizendo que Jesus vai fazer um bocado de coisa para você que a Bíblia nunca disse. Então você está seguindo um ídolo que você criou chamado Jesus, mas não é o Jesus revelado. E dessa forma também, e agora é o mais importante que eu quero que você leve para a sua vida. Não coloque pessoas como ídolos da sua vida. Porque pessoas não podem ocupar o lugar de Deus. Elas não têm condição de ocupar o lugar de Deus na sua história, na sua existência. Eu quero ler com vocês o Salmo 146, versículo 3, que diz assim, ó: não confie em príncipes, em reis, em governadores, em candidatos a presidente da república, em meros mortais, incapazes de salvar, quando o espírito deles se vai e voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabaram-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Por isso, amigo, uma das coisas mais importantes que você deve entender, ainda que você possa torcer por um candidato, ele não é Deus. Ele não é ungido de Deus, o Messias encarnado, o Messias é Jesus. E ele tem que estar abaixo e igual a gente, passível de erro, passível de pecados e passível de críticas. Por isso, ainda que você queira muito que uma pessoa seja eleita, não fique pensando que ela não vai errar e que ela não fale abobrinhas e que você tem que defender tudo que ela diz, porque senão ela virou um ídolo na sua vida. Por isso, joguem fora os ídolos, não se inclinem a eles, inclinem-se somente a Deus.
E se seu candidato for desonesto, atue como profeta de Deus, dizendo contra essa desonestidade. Se seu candidato fizer algo errado, você tem que ser profeta de Deus e acusar o erro e não ficar defendendo o cara como seu político de estimação. Porque senão ele vira um ídolo na sua vida. Você tem que servir a Deus e não a um cara, a uma pessoa. E nós, como crentes, isso é muito importante. Nós, a vida toda, aprendemos a crer. Nós, crentes, acreditamos mais do que os não crentes. E nós temos uma tendência de escolher salvadores. Entendeu? Nós gostamos de Salvador. A gente viveu a vida falando do Salvador Jesus. Então, toda vez que aparece assim uma esperança, a gente se apega nessa esperança de forma divina. E a gente transforma aquela esperança em algo religioso. Você pode votar pelas pessoas, pelas razões certas, mas não divinize a pessoa. Isso é que está errado. Na época que o Lula tinha 80 e tantos % de aprovação, ele era quase o Messias encarnado no meio de nós. Hoje vai aparecendo outros candidatos que vão assumir o messianismo do brasileiro. Vote na pessoa, mas não feche os olhos quando ela fizer abobrinha. Seja um profeta como Natan, que apesar do Davi ser o melhor rei que teve, assim, o homem segundo o coração de Deus, o Natan chegou para ele e falou que ele estava errando por causa que ele mandou lá o rapaz da Betseba morrer para esconder o pecado dele. Então, o profeta, nós somos profetas de Deus, nós não somos o rei. Nós temos que agir como igreja, trazendo a profecia de Deus. Se o cara estiver bem, glória a Deus. Se o cara pisou na bola, meu irmão, não faça isso. Isso é uma postura bacana. Porque você não vai idolatrar pessoas. O seu Deus continua sendo seu Deus. E quando você disser, eu e minha casa serviremos a Deus, você não está dizendo que está servindo ao candidato. Eu estou servindo a Deus. E se esse candidato está servindo a meu Deus, ok. Na hora que não servir, eu vou contra ele. Beleza? São verdades. São reflexões que eu quero que você faça. Uma coisa que eu quero que vocês levem que Josué fez durante a vida dele, eu tenho um amigo chamado Emílio, que ele gosta muito dessa passagem. Êxodo 33:11 diz assim, ó: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Olha, talvez você não perceba a grandiosidade, a alegria desse texto. Moisés era quase o encarnado, o intermediador, o homem assim, né, com Deus, amigo de Deus. Quando Moisés saía da presença de Deus, diz que o seu rosto se iluminava. Agora, Josué, auxiliar de Moisés, quando Moisés saía e todo o povo se levantava para ver Moisés andando, o ídolo, né, quase. Josué não se apartava de onde? Da tenda onde a presença de Deus estava. Josué não idolatrava Moisés, ele buscava o Deus de Moisés. Então, nós temos que buscar a Deus. Ainda que tenhamos líderes fortes, é Deus que o nosso coração deve buscar. Beleza? Pessoal, vamos chegando ao final do nosso momento de mensagem. Eu vou chamando aí a banda para vir falar com a gente. E eu estou muito alegre de ver vocês aqui num dia tão especial e tão, ao mesmo tempo, tão disputado do nosso Brasil. E eu desejo, sabe, pessoal, quem quer que seja eleito, eu estou falando isso de coração, os melhores dias para o Brasil. Eu nunca torço contra o Brasil. Eu nunca torço contra. Se for eleito a Dilma, eu vou torcer pela Dilma. E eu torci pela Dilma. Se for eleito o Bolsonaro, eu vou torcer que ele seja o melhor presidente do mundo. Se for o Haddad, se for o Ciro, porque eu não estou aqui para torcer contra. Mas eu nunca vou deixar de falar a palavra de Deus também, de exercer meu papel profético, de falar quando tiver que falar. Mas nós temos que torcer pelo nosso Brasil, porque todo mundo, seja de A a B, está torcendo pela mesma coisa. Para que o pobre possa comer,
para que a gente possa ter o nosso negócio próspero, para que a gente possa ter mais justiça, né? Menos desigualdade, mais honestidade. Não é isso? Quem é que está lutando contra essas coisas? Ninguém. A gente discorda da maneira que vai ser feito, mas todo mundo concorda que a gente tem que ter dias melhores. Por isso, a gente não tem como controlar o que as pessoas vão fazer lá fora, mas nós podemos dizer, olha, não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa, você não tem como controlar a vida das pessoas, pessoal. Nem temos como decidir todas as coisas do Brasil. O Brasil vai ser o que tiver que ser. Mas eu e minha casa, o que depender de mim, eu vou servir a Deus. E nesse sentido, tem uma música do André Valadão, que ela é muito legal, que ela diz, eu e minha casa serviremos a Deus. Esse é o momento de você fazer a sua oração agora pessoal. Orar pelo Brasil, orar pela nossa vida, orar pelo nosso pai, né? Pelos seus sentimentos, pelo seu coração. Cante agora num espírito de oração. Senhor Deus, nosso Pai, que o Brasil possa, Pai, ter dias melhores daqui para frente. Em nome de Jesus, Pai, afasta, Pai, desse Brasil toda essa podridão, Pai. Tudo que é esse sentimento pequeno, mesquinho, corrupto, Pai. Tira do meio de nós, Pai, toda essa gentalha que está no poder. Transforma, Pai, e transforma as pessoas. Transforma o político. Dá para eles assim um sentimento de fidelidade, de honradez, de ética. Não deixa, Pai, esse Brasil ir para a vala. Nós temos um povo teu aqui que precisa de socorro e de misericórdia. Por isso, Senhor Deus, abençoa esse país, Pai, de tal forma que ele seja uma luz para outros povos ao redor. Que nós possamos, Pai, viver dias melhores para os nossos netos, os nossos filhos, que nossos filhos possam ir para o colégio com segurança e voltar com segurança, que eles possam ter emprego, que eles possam ter condição de sustentar, de viver com alegria, com mansidão, que a honestidade reine no meio de nós, que a fraternidade e a paz habite no meio das pessoas nesse país. Senhor Deus, por isso nós pedimos que se não for por você, Pai, isso não vai acontecer. Por isso pedimos que a sua presença, sua misericórdia, sua graça desça sobre nós. E abençoe, Pai, essas eleições. Não deixe o povo ficar nervoso, não deixe ter problema depois das eleições, Pai. Deixa o povo continuar vivendo, tendo alegria, podendo vencer cada dia suas lutas, Pai. Nos abençoe, Senhor Deus. Nós pedimos a tua bênção sobre esse país, Pai. E especialmente, Pai, abençoe cada casa aqui nesse lugar. Ainda que possa haver um problema lá fora, é que as nossas casas estejam protegidas pelos teus anjos, Pai. Por isso, Senhor Deus, acampa os teus anjos ao redor daqueles que te amam, Deus. Nos protege, Pai, nos dá assim, Pai, um sentimento de que o Senhor está conosco e por isso podemos passar, ainda que seja o maior vale que exista na nossa vida, Pai. Porque Tu preparas para a gente um banquete na presença de nossos inimigos. O Senhor nos leva aos pastos verdejantes. O Senhor nos leva a águas tranquilas, Pai. Por isso, Senhor Deus, não nos deixe sair daqui se não for na Tua presença. Abençoa, Pai, aqui as pessoas que estão lutando por emprego. Abençoa, Senhor Deus, pessoas que estão lutando pela sua saúde. As pessoas que estão lutando pelo seu casamento, Pai. Pessoas que estão lutando pela restauração de um filho. Pessoas que estão lutando por um emocional fragilizado até 4 horas da manhã sem conseguir dormir, Pai. Abençoa essas pessoas que elas possam ver dias melhores. Nós pedimos isso, Senhor Deus, pela sua bênção, pela sua presença. O teu povo pede, Pai, cada oração feita no coração aqui, cada oração feita na mente aqui, está pedindo pela sua presença manifesta no meio de nós. Assim pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.